Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para reagir a um vídeo chamado Zelda Majora's Mask, Teoria dos 5 Estágios. Foi um pedido feito pelo inscrito Felipe Mescouto. Esse vídeo é do canal do Zelune. Então, lembrando, o link original vai estar na descrição. Caso curtam, caso gostem, dê uma passada lá no canal dele. Se inscreva no canal dele caso vocês ainda não o conheçam. Agradeço muito a todos. Deixa o like lá no vídeo dele. Muito obrigado. Deixa o like caso curta a minha reação. O dislike caso não curta. Nunca joguei esse jogo, então vou tentar entender. Aqui eu já ouvi falar, é claro, mas nunca joguei. Então vou tentar entender um pouco o vídeo e ver o que eu entendo do jogo em si. Reagir, se eu não me engano, a um rap recentemente do Zelda. Não dele exclusivo. Era acho que do vilão ou de algum vilão ali do Zelda. Mas vamos tentar entender um pouco mais desse personagem e do que o vídeo se trata. Bora lá! 1, 2, 3, foi. No dia 26 de outubro de 2000, há 13 anos atrás, foi lançado o jogo The Legend of Zelda Majora's Mask, um jogo que ficou para a história da franquia Zelda, da Nintendo e do mundo dos games. Majora's Mask é talvez o título mais misterioso e sombrio da franquia, com um clima completamente diferente do seu antecessor, Ocarina of Time. Nesse vídeo especial de hoje, eu vim trazer para vocês uma teoria muito interessante sobre esse jogo. A teoria é que todo o universo paralelo de Termina, o mundo que se passa esse jogo, é construído em cima dos 5 estágios do luto, ou da perda, baseados nos modelos que a psiquiatra suíça Elizabeth Ross propôs em um de seus livros, escritos em 1969. Interessante. A psiquiatra diz que quando se enfrenta uma situação de perda pessoal catastrófica, como a morte de um ente querido, uma doença terminal ou uma grande mudança na vida pessoal, a pessoa passa por uma série de estágios até a superação total. Os estágios são os seguintes: negação. A pessoa diz para si mesma que isso não está acontecendo e muitas vezes acredita nisso, recusando a realidade e a dor. Raiva. Logo após perceber que isso realmente está acontecendo, a pessoa fica em estado de raiva, a fase onde o comportamento é baseado em repulsão, fúria, revolta e inveja. Negociação ou diálogo. Quando a raiva passa, a pessoa fica esperançosa, com tendências a dialogar e negociar com algumas pessoas e principalmente consigo mesmo, tentando reverter a situação. Geralmente, as pessoas nesse estágio começam a confiar que milagres, mágica e outros fenômenos paranormais poderão fazer tudo voltar a ser como era antes. É uma fase onde normalmente a pessoa desenvolve um apego a alguma crença ou religião. Depressão. Quando as falsas esperanças passam, a pessoa então fica deprimida e desanimada, muitas vezes se isolando até entrar na próxima fase. Aceitação. É a fase onde a pessoa aceita completamente o que aconteceu. Essa é a fase que a pessoa atinge para continuar seguindo a sua vida depois de todos os estágios anteriores. O jogo começa com Link vagando isolado e deprimido pelos bosques de Lost Woods, procurando sua companheira de aventuras, a Navi. Sim, aquela fadinha chata que ficava pentelhando no Ocarina of Time. Ela era um saco, mas fazer o que? O Link realmente gostava dela. Os jogos nunca deixaram muito claro qual foi o destino de Navi. Só sabemos que depois do final de Ocarina of Time, os dois se separaram, mas ninguém sabe se ela morreu ou não. Só conseguimos saber que Link sofreu muito com isso, a ponto de ficar meses e meses procurando por ela em Lost Woods. De acordo com a teoria, essa grande perda desencadeou o processo dos 5 estágios no Link, a ponto dele ficar completamente fora de si, procurando por ela em um lugar que ele pode ter certeza que não vai encontrar, mas ele precisa procurar. Assim como as pessoas ficam na primeira fase do modelo estudado pela psiquiatra. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas entram em perigo sem perceber. Existem casos, por exemplo, de mulheres que se jogaram no mar e foram nadando em direção ao horizonte para procurar seus maridos que morreram na guerra do outro lado do mundo, colocando a vida delas em risco sem ao menos perceber. E é isso que Link faz, pois de acordo com Ocarina of Time, as crianças que vão para Lost Woods sem uma fada se perdem, e as crianças que se perdem lá viram Skull Kids. E era isso que ia acontecer com Link, se ele não fosse ironicamente interrompido por um Skull Kid curioso no começo do jogo. Quando Epona se assusta, Link cai no chão e fica desacordado. Muitas pessoas fizeram teorias por causa dessa queda. Alguns dizem que o jogo inteiro se passa na cabeça do Link, que tava em coma. Aliás, tem gente que coloca a teoria do protagonista em coma em tudo, né? Pokémon, Zelda. Verdade. Mas aqui até que faz um pouco de sentido, já que a maioria dos personagens são versões paralelas das mesmas pessoas que Link conheceu em Hyrule. Tem gente também dizendo que esse lance de encontrar um Skull Kid e passar um tempo no universo alternativo é o próprio processo que toda criança perdida em Lost Woods passa enquanto se transforma em Skull Kid. Mas a teoria que eu vim falar aqui hoje diz
que Link, de alguma maneira, vai parar em uma dimensão construída em cima dos 5 estágios da perda e precisa superar todos eles para poder voltar a seu estado normal. A primeira fase que Link encontra quando chega em Termina é a fase da negação. A fase da negação é representada por todos os habitantes de Clock Town, que em um primeiro momento ignoram completamente o fato da lua estar caindo sobre eles, e ao invés disso, preferem gastar suas energias com o carnaval que vai rolar na cidade. Podemos perceber bem isso quando visitamos a prefeitura, onde rola uma discussão. No meio dessa discussão, o cara diz, resumindo a conversa, que é besteira acreditar que a lua está caindo e que eles deveriam se concentrar no que realmente importa, que é o carnaval, deixando um sintoma claro da fase da negação. Depois de passar obrigatoriamente pelas 72 horas do jogo, Link recupera sua ocarina e volta no tempo. Algumas pessoas que defendem essa teoria dizem que as constantes voltas no tempo do jogo é uma analogia ao fato de que, para uma pessoa superar os 5 estágios, ela precisa estar sempre voltando e repensando e encarando aquilo que aconteceu cada vez de uma maneira diferente. Interessante. Depois que Link passa da fase da negação, ele vai para a região dos pântanos, onde entra no estágio da raiva. Chegando no palácio, ele encontra mais uma pessoa que passou por uma situação de perda, o rei Deku, que perdeu sua filha, e ao que tudo indica, se encontra no estágio da raiva. O rei está completamente fora de si, punindo um macaquinho que ele diz ser o culpado pelo desaparecimento de sua filha. Querer colocar a culpa em algo ou alguém que não tem nada a ver com a situação é outra característica que as pessoas apresentam nesse estágio da raiva. Verdade. O rei só se acalma depois que Link vai ao templo de Woodfall e resgata a princesa depois de vencer o chefão Odowa, que também tem uma cara de raiva, o que demonstra bem o estágio que Link se encontra. Em Snowhead, Link se depara com a tribo Goron, que está de luto por terem acabado de perder seu líder, Darmani. Depois de explorar o local e usar as lentes da verdade, Link encontra o fantasma arrependido do líder que morreu. E ao conversar com ele, percebemos que esse é o estágio da negociação. O espírito do líder Goron pede para voltar à vida com a ajuda da mágica que Link possui, para assim poder salvar seu povo do gelo. Link não consegue trazer ele de volta à vida, mas através da música Song of Healing, consegue curar sua alma e seus arrependimentos, o transformando em uma máscara, que com suas forças poderá realizar a missão que o líder não conseguiu terminar. Depois disso, Link passa pelo templo e enfrenta o chefão Gold. Essa teoria defende que você dá voltas sem parar no lugar onde você luta contra esse chefe, em analogia ao estágio que esse lugar se encontra. Pois por mais que você crie esperanças em crenças, milagres e fique dando voltas no problema, tentando fazer as coisas voltarem a ser como eram, você só vai conseguir resolver as coisas se aceitar a situação e seguir em frente, encarando os fatos e a realidade. Chegando em Great Bay, Link encontra Mikao, um Zora que é o guitarrista de uma banda e se encontra completamente exausto, morrendo na beira da praia, depois de tentar e não conseguir recuperar os ovos perdidos da sua namorada, que aliás, canta na mesma banda que ele. Ela se chama Lulu, e desde o momento que foi separada de suas crias, ela se isolou e ficou muda, deprimida. Então percebemos que esse é o estágio da depressão. De acordo com essa teoria, o próprio templo com seus esquemas de canos e redirecionamento de fluxo é uma analogia à superação da depressão, pois as mudanças de direção usando o mesmo caminho representam a reconexão pessoal que faz as pessoas nesse estágio enfrentarem o medo, que é representado pelo chefão. De acordo com essa teoria, em Ikana Canyon, Link passa a entender que aquele é o seu destino, e que ele e Navi nunca mais irão se encontrar. Dessa vez, ele não tem povos ou tribos para salvar, nem máscaras para assumir a identidade de outra pessoa. Tirando o pai amaldiçoado em forma de múmia e sua filha, Link se encontra completamente sozinho em um lugar macabro e sombrio, pois agora se trata de uma busca interior, e Link está pronto para vencer seus próprios desafios internos, com toda a experiência que passou ao longo do jogo. Tudo nesse lugar remete ao vazio e à solidão, e a própria canção que aprendemos nesse lugar, a Elegy of Emptiness, que cria cópias inanimadas das formas do Link, representam cada estágio já superado. Tudo isso pois a fase da aceitação só envolve você mesmo e mais ninguém. Segundo muitos fãs dessa teoria, quando Link vira o templo de cabeça para baixo, simboliza o fato de que ele está invertendo a situação, deixando ela a seu favor, e está quase pronto para superar completamente a sua perda. E quando ele usa a Giant's Mask no chefão, uns dizem que simboliza sua autoestima, deixando ele gigante perante a situação. Depois disso, Link finalmente supera a perda de Navi, e isso marca o final dos 5 estágios.
Você lembra daquela velhinha que ficava no hotel contando histórias e tudo mais? Uma das histórias dessa velhinha é sobre os 4 gigantes, e nessa história ela conta que todos os povos viviam juntos, incluindo os gigantes, e eles eram muito amigos do Skull Kid. Só que com o passar do tempo, os gigantes tiveram que assumir suas funções de defender os 4 cantos do mundo, e eles tiveram que se separar. E quando isso aconteceu, o Skull Kid ficou muito triste, ele ficou desesperado, ele não queria perder seus amigos, e aí ele começou a incomodar as pessoas dos 4 cantos do mundo, pois ele não aceitava aquela perda de jeito nenhum. E aí, o que a teoria diz é que quando ele encontrou a Majora's Mask, ela canalizou todo esse sentimento, transformando Termina na dimensão dos 5 estágios do sentimento de Skull Kid, dando origem a toda essa história que eu acabei de contar nesse vídeo. Interessante. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim, tem gente que acha essa teoria muito foda, tem gente que adora essa teoria, mas também tem muitas pessoas que acham uma grande babaquice, uma grande viagem, nada a ver. E eu gostaria de saber a sua opinião, então deixa um comentário dizendo o que achou, compartilhe com seus amigos, favorite e não se esqueça de se inscrever no canal. Falou! Falou. Eu achei bem interessante a teoria em si, né, esses 5 estágios, né, da perda. Me pareceu ali, eu nunca joguei o jogo, como falei, então quem jogou com certeza deve sentir mais a fundo isso, entender, ler os diálogos ali, tentar compreender, com certeza vai saber mais a fundo do que eu posso falar aqui, pois eu nunca joguei o jogo, mas pelas fases que ele mostrou ali, me remeteu sim a essas fases, né? Desde a primeira ali até a última, que é a da aceitação, me mostrou esse caminho, esse processo que você vai passando depois de uma perda. Claro, não era somente com ele, tinha a relação dele, né, com a nave que ele perdeu, no caso, não sabe o que aconteceu com ela e está à procura dela, mas com os outros povos ali ao redor, né, que ele acabava se encontrando ali, sempre estava numa situação de um desses estágios, né, de perda. Então, ele foi encontrando até o final, onde ele falou ali que é o vazio, onde você meio que remete a você próprio, não precisa mais de ninguém, não tem que se envolver com mais ninguém, é você com você mesmo para aceitar e seguir em frente. Então, para mim, correu tudo normal, né? Numa ordem bem cronológica até dos fatos. Então, se a teoria estiver certa, para mim me convenceu bastante, apesar de eu nunca ter jogado o jogo, então não sei, talvez quem jogou possa pensar de uma maneira diferente. Eu não joguei o jogo, não sei os diálogos, não sei o que acontece em todos os processos, mas me pareceu muito convincente da forma que ele explicou, da forma que ele falou. Então, bem interessante. É um jogo que eu nunca joguei. Zelda, só ouvi falar realmente, mas nunca joguei nenhum jogo de Zelda, apesar de eu ter tido Super Nintendo. Não sei se esse jogo foi de Super Nintendo. Mostrou ali da Nintendo, né? Mas eu não sei, pode ter vindo depois do Super Nintendo. O único jogo que eu joguei assim, de aventura foi Mario Bros. Super Mario Bros. Nunca joguei outro jogo, acho que é assim, de você ir andando com o bonequinho. Pelo menos do passado, né? Depois, claro, quando veio a era PlayStation, eu comecei a jogar esse tipo de jogo de aventura e tudo mais. Mas naquela época, eu joguei acho que só 2 jogos assim que você vai andando, que é o Donkey Kong e o próprio Mario. Acho que eu nunca joguei outro além disso. E, claro, eu joguei Sonic, mas eu nem posso falar que eu joguei Sonic, pois eu não tinha o console, né? Quem tinha era minha prima, então eu jogava quando ia lá, mas não era sempre, era bem pouco mesmo. Então eu joguei muito pouquinho mesmo de Sonic. Então, são poucos jogos que eu joguei de você ir enfrentando fases, enfrentando chefões e ir ganhando até chegar ao final da história e entender toda a história, né? Mario eu zerei várias vezes, pois eu tenho a fita até hoje, tenho ali o Super Nintendo, eu tenho aqui até hoje. Então já zerei diversas vezes todas as fases, sei muito bem como funciona toda a história. E Zelda eu nunca sequer joguei nenhuma fase, nunca joguei nada, só vi na internet mesmo coisas relacionadas ao personagem ali, a imagem dele, mas de história, tudo isso nem sabia. Essas máscaras que ele e outros usam, né? Tem poderes especiais que fazem alguma coisa, pode aprimorar uma habilidade sua, pode fortificar um sentimento que você esteja naquele momento, igual falou ali, né? Desse boneco, desse bicho aí que meio que ficou irritado com a separação dos gigantes e botou a máscara e aflorou esse sentimento dele de causar confusão ali em todos os cantos do mundo, né? Pois ele ficou muito triste com essa separação. Então essas máscaras eu sei que tem esses poderes, ele pode meio que, não sei se virar, não vira outra pessoa, mas ele meio que consegue ganhar talvez habilidades e até aparência de outros seres de dentro do jogo. Bem interessante, deu pra ver ali, né, jogos de batalha que você enfrenta chefões, são jogos que me agradariam na época que se eu jogasse, com certeza me agradariam, pois eu curtia Mario, curtia jogar um pouco de Sonic que eu joguei, Donkey Kong, então acho que esse jogo também me agradaria caso eu jogasse naquela época. Atualmente não sei se vai me agradar
muito pelo gráfico também, né? Você vai evoluindo, você sente a diferença. Eu não consigo, às vezes, jogar um jogo com gráfico tão baixo, tão ruim, do Super Nintendo. Eu tenho alguns jogos ali que eu não consigo. Mario até dá para jogar, mas outros jogos eu não consigo jogar. Então, tem essa coisa também, você já se acostuma com a qualidade gráfica atual, então é complicado. Mas eu curti as teorias, concordo com ele. Caso quem tenha jogado não concorda, deixa aí nos comentários e me explica o porquê, o motivo por não concordar. Se acha que algum diálogo, alguma coisa da história ali dentro do jogo vai contra isso. Eu acho que é importante, né, ter um segundo ponto de vista, não só ter um único. Ele falou ali que tem gente que concorda e gente que discorda, então isso é muito bom, sempre é bom causar essa discussão, né, e saber os pontos de vista de ambos. Ele mostrou aqui o ponto de vista que ele acredita, né, do que concorda com a teoria desse livro aí. Então, aqueles que discordam, caso discordam, deixem nos comentários o motivo por que discordam. Agradeço muito a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não posso me explorar muito, não foi um vídeo explicativo sobre o jogo, foi mais mostrando ali o que aconteceu nesse jogo em ambientação, né, das fases e tudo mais. Mas eu realmente nunca joguei Zelda, nem o primeiro, que é antes desse. Esse ele fala que é mais sombrio, né, por conta de tratar de perda, essas coisas. Mas eu nem joguei nem o primeiro e nunca joguei nenhum Zelda, então fica muito difícil entender toda a jogabilidade do jogo e a história do personagem, dos personagens, do ambiente e tudo mais. É sempre muito complicado. Mas curti o vídeo, agradeço ao inscrito Felipe Mescouto pela sugestão, foi legal reagir. Lembrando, o link original vai estar na descrição. Deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram e até a próxima.